Olá, boa noite. Obrigado pela paciência. Agora nós estamos aqui juntinho com você, eu e a Rita. Boa noite, Rita. Boa noite, Zé Renato, meu irmãozinho. Estamos aqui prontos para tirar as dúvidas de vocês. Um atrasinho básico por problemas técnicos, mas agora nós vamos resolver aquilo que está afligindo vocês. Vamos tentar, nesse período que temos agora, tirar algumas dúvidas e deixá-los mais tranquilos aí para agora, de fato, no momento das campanhas eleitorais, né, já todo vapor, vocês conseguirem trabalhar de forma tranquila, segura, prontos para fazer um belo trabalho nas eleições. Pois é, Rita. E vamos aqui agradecer a algumas pessoas importantes que nos ajudaram a chegar até aqui. Eu quero agradecer ao Dr. Tadeu Ferreira, o nosso ilustre advogado, que mais uma vez cede o seu escritório para que possamos fazer essa transmissão. Agradecer também a nossa equipe técnica, que está à distância, Gustavo, Rui, e agradecer a equipe técnica aqui presente, o Roberto, o Gil, o Thiago, né? E também queremos agradecer a você que fez a sua inscrição. Quero dizer que tivemos inscrição de 18 estados. Então agradecer a você também por estar nos prestigiando. Rita, eu não posso deixar de agradecer a uma pessoa da sua equipe. Não vou deixar para você não. Então, vamos Essa lá. eu faço questão. Então vamos lá. Pedro, abração para você, Pedro. Um abração para você. E olha, agradeço a sua mamãe por ter emprestado você para nós todas as vezes que nós precisamos. Um grande abraço, meu amigo Pedro. É verdade, eu também quero agradecer muito ao Pedro, a equipe inteira, ao Fábio Boni, ao Fábio Eliseu, o Rick, todo mundo que trabalha na nossa equipe, que se dedica bastante para que vocês tenham o melhor de nós. E também quero agradecer a todos os alunos que se inscreveram do Brasil inteiro. Reconheci o nome de vocês nas listas de inscrição, fiquei muito feliz de contar com o prestígio de vocês assistindo aqui esse momento nosso. Então, obrigada de norte a sul, de leste a oeste desse país maravilhoso, a cada um de vocês que está aí agora conosco, ansioso porque atrasamos, mas vamos fazer valer a pena. Pois é, e você que ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta, é simples e fácil. Você manda o seu nome, a sua cidade, o seu estado e a sua pergunta. Sabe para onde? Para o Zap Zap, anota aí, Zap Zap mesmo, né? Anota aí, DDD 11 9 53 13 77 67. Manda a sua pergunta sobre propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode, sobre prestação de contas, todas as suas dúvidas, porque a Rita está aqui para fazer de uma maneira direta, simples e descomplicada. Isso mesmo, pessoal. É claro que se por acaso vierem questões muito próprias, de casos muito concretos, aqueles casos específicos ali de vocês, eu vou declinar um pouquinho ali de responder em razão do nosso código de ética, né, do tribunal, que me impede esse tipo de atuação. Mas na medida do possível, eu vou tentar transformar a sua pergunta como técnica e vou tentar responder para que você não fique na dúvida. E diante de todos os nossos agradecimentos, eu quero também registrar aqui os nossos parabéns a você, advogado, pelo seu dia hoje. Um grande prazer trabalhar com vocês e sabendo que esse é um dia especial para vocês que atuam nas campanhas. Pois é, e o advogado vai ter muita atividade nessas eleições. Muitas coisas mudaram, muitas regras na propaganda eleitoral, na prestação de contas. Então, você, advogado, eu quero agradecer aqui alguém da equipe também que é advogado. Eu esperei você falar do advogado, para agradecer ao doutor Afrânio, a doutora Cíntia, que também são membros da equipe e estão lá trabalhando. E por falar em dúvidas, já chegaram várias, então, professora, vamos começar aqui? Vamos lá. Vamos ver. A primeira dúvida que chegou aqui foi da... Janaína? Janaína. Flávia, né? Bom, vamos dar Janaína. Janaína é do Rio de Janeiro, cidade de Barra Mansa. Como vai, Janaína? Tudo bem? Você é a nossa aluna. O partido recebeu de doação algumas caixas de som e o partido vai emprestar para os candidatos.
Como devo proceder nesse caso, tanto para a prestação de contas de partido e do candidato? Ah, Janaína, tá simples, né? O partido vai receber essas caixas de som, vai contabilizar essa doação na sua conta partidária e depois vai fazer a doação disso, do uso, né, dessas caixas de som para os candidatos. Todo mundo vai registrar, vai ter o registro nas contas partidárias, bem como nas eleitorais daqueles candidatos que forem beneficiados com o empréstimo dessas caixas de som. A gente recomenda sempre que vocês emitam recibo eleitoral para tudo. Existem as exceções, nesse caso, por exemplo, abaixo de R$4.000 esse ano, tem a exceção, empréstimo de bens móveis, não é necessária a emissão de recibo eleitoral. Por que a gente recomenda recibo para tudo? Para que você não se perca no pode ou não pode de recibos. Tudo vai entrar no limite de gastos. Pois é, e tem aqui o Roberto de Presidente Prudente. Roberto, boa noite, um grande abraço para você, um abraço para o Adalto e para todas as pessoas aí de Presidente Prudente. O Roberto pergunta o seguinte: Zé Renato, pode bandeira nas vias públicas, mas qual é o tamanho da bandeira que procurei e não encontrei? Pois é, Roberto, essa é uma questão que vem assim deixando muita gente coçando a cabeça. Na verdade não tem mesmo. A legislação colocou que pode, veja que situação, né? Pode a bandeira, mas não colocaram o tamanho. Então qual a reflexão que a gente tem? Eu tenho notícias de que alguns juízes de alguns municípios já estão reunindo os partidos e dando a medida no entendimento dele. Olha, aqui no nosso município nós vamos permitir bandeira de 1 por 2. Tem juiz que está falando para o pessoal que não, vamos ver quando chegar um caso concreto a gente decide. Mas eu, por precaução, eu diria que ao fazer a bandeira, se for possível, você respeitar o meio metro quadrado, seria conveniente. Seria uma cautela inteligente. Por quê? A lei define que a propaganda tem que ter no máximo meio metro quadrado. Fala que pode ter bandeira, mas não dá medida. Aí vai ser cabeça do juiz, é complicado. Então faça a sua bandeira respeitando meio metro quadrado. Eu acho que seria isso, viu, Roberto? É isso aí, sigam essa dica que vai dar tudo certo. Agora nós temos aqui quem ele não se identificou. Vamos ver se tem a identificação, a pergunta dele. Quando vocês mandarem as perguntas, coloquem o nome, a cidade e o estado. Temos uma pergunta aqui de um colega que não se identificou, mas vamos respondê-la. Ele vai saber que foi ele que fez. Para a mensuração dos limites de gastos com a alimentação do pessoal da campanha e aluguel dos veículos, como diferenciar os gastos totais contratados? O que são esses gastos? Bom, a dúvida aí é com relação se esses limites são aplicados em cima do limite de gastos total ou do gasto contratado. Bom, os 10% para a despesa de alimentação e os 20% para a contratação de veículos, pessoal, é realmente apenas em cima daquela parte financeira da campanha. E aí a pergunta do colega é, em si, como é que ele vai mensurar o gasto total contratado se ele ainda não chegou ao final da campanha? É muito simples, basta que você trabalhe com os percentuais em cima do que está entrando, dos recursos que estão sendo arrecadados. Tecnicamente, você não vai gastar aquilo que você arrecadou? Então, em cima das entradas financeiras, você faz o planejamento dos 10% para despesa com alimentação de pessoal e 20% para locação de veículos. Complementando a resposta a essa pergunta, pessoal, cessão de veículos não entra aí, pois a legislação fala em locação. E também não precisa se preocupar com combustível, que é uma outra dúvida que vocês têm também. O combustível é uma outra despesa. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Pois é, que dúvida, né? Você vê, é verdade, muitas, né, Zé? Estão chegando muitas dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. O Arnaldo de Sorocaba. O Arnaldo de Sorocaba pergunta o seguinte: Zé Renato, comitê
qual o tamanho da placa que eu posso pôr no comitê. E sede do partido político, qual o tamanho? Arnaldo, comitê, vamos começar por aí. Comitê do candidato, o candidato pode ter o comitê central e também pode ter outros comitês. Para o comitê central, o candidato pode extrapolar um pouco o tamanho de meio metro quadrado. Sabia disso? Claro que não, você está me perguntando, né? Mas, na verdade, é o seguinte, o meio metro quadrado, para o comitê central, se ele aumentar um pouquinho mais, não tem problema, desde que não se assemelhe a outdoor. Então, por exemplo, ele pode fazer uma placa de 1,5 por 2,5. Conveniente, aumentou um pouquinho mais e não é semelhante ao outdoor e passou também em metro quadrado. Nos outros comitês que o candidato tiver, que não o central, aí ele tem que respeitar o meio metro quadrado. E esses comitês ele tem que comunicar ao juiz eleitoral. Ok de comitê? Vamos falar de partido. O partido já é mais flexível. A legislação permite que o partido, em sua sede, coloque o seu nome do modo que lhe convier. Então é bem amplo, o partido pode ter uma placa grandona, professora Leita, bem grande, sabe? Bom, né? O partido pode. Só que tem um detalhe. Por exemplo, ainda hoje, um companheiro do PR perguntou, Zé Renato, eu posso pôr a placa lá no meu comitê? Foi lá de Santa Isabel que me perguntou. Eu posso colocar a placa no comitê PR, no comitê não, na sede do partido, bem grandona, PR 22? Falei, bem grandona pode, 22 não. Por que o 22 não, que é o número do PR? Porque aí o candidato a prefeito, e lá o PR tem, vai ser votado com o número 22. Então não pode. Pode fazer a placa maior, mas só com o nome do partido. Ok, Arnaldo? Ritinha, tem Olha mais aí, uma aqui, Arnaldo, ó. essa você não vai errar mais, hein? Agora a gente está aqui com a Flávia, lá de Guarulhos. Ah, de Guarulhos, Flávia, é a cidade da Jô, não é? E a Flávia Legal. é nossa aluna também. Pois é, um abraço pra Que bom, Jô. Flávia, que você está aí com a gente. Jô, beijão. Jô é a presidente da Abraço, Sim. Zé. Nossa querida Abraço, a Associação Brasileira de Contabilidade Eleitoral, da qual eu sou madrinha. E a pergunta da Flávia é a seguinte: professora, ainda tenho dúvida, tem um candidato a vereador que estava desempregado em 2015, porém em 2016 ele tem rendimentos. O mesmo vai poder doar para a sua campanha? Sim, ele vai poder doar para a campanha, sim, Flávia. Ele vai poder doar aquilo que ele arrecadou. Na verdade, o candidato, ele não está submetido ao limite de gasto de 2015, aqueles 10%. O limite de doação que o candidato tem é o limite de gastos do TSE. O que é prudente você fazer aí é registrar lá, informar no Candex quanto que esse candidato tem de recursos para aplicar na campanha dele. Porque à medida que ele fizer isso, na hora que houver a análise, as informações são confrontadas. Uma vez estando, ok, o que foi informado na prestação de contas com aquilo que foi informado no Candex, não haverá diligência. Se você não informar, vai haver a diligência para que o candidato vá prestar, se manifestar sobre a origem daquele recurso que ele declarou. Já que lá na Receita não havia nada, né? Porque ele não teve rendimentos, ele estava desempregado em 2015, tá? Então, o recomendado é que você sempre faça a informação no Candex, não só dos bens, mas da disponibilidade financeira mesmo. Aí não vai haver diligências. O momento que as diligências chegam, é aquele momento que você já terminou a campanha, já está cansado, já não encontra mais as pessoas para prestar informações. Então, resguardar o candidato e mesmo a prestação de contas disso é o ideal. A gente lá, na hora que eu não faço mais análise, né, trabalho hoje num cartório que não trabalha mais nas prestações de contas, e é justamente por esse motivo que eu posso estar dando as aulas para vocês, mas quando a gente vai fazer uma diligência, a gente sempre aproveita aquele momento para apontar todas as irregularidades detectadas. Então, escapar um pouquinho dessa diligência, já antecipando a informação, é sempre o melhor caminho,
Tá certo? Espero ter sido clara, Flávia. E a Flávia pergunta também. O candidato pode deixar santinho em comércio de amigos e conhecidos do candidato? Isso é com você, Zé. Flávia, você faz isso, né? Está pensando em fazer? Ah, se você quiser fazer, você vai estar agindo errado. A lei não permite. Eu sei que em Guarulhos ninguém faz, ninguém põe na beira do caixa lá da padaria. Quando a gente vai em Guarulhos tomar um cafezinho, na hora de pagar, a gente não vê nenhum santinho lá, não é verdade? Pois é, mas na prática a gente vê isso sim. É comum o pessoal fazer isso, mas é proibido, a legislação não permite nenhum tipo de propaganda dentro de comércio, dentro de estabelecimentos de uso comum e nem de estabelecimentos públicos. Dentro de estabelecimento público, o único local que permite propaganda, caso a mesa diretiva solte uma resolução concordando, são nas câmaras municipais. Na Câmara Municipal, se o presidente e a mesa diretiva permitir, lá pode fazer propaganda. O candidato pode pôr no gabinete do vereador, ele candidato à reeleição, sua propaganda lá no adesivo, é o único local. Fora isso, local público e local particular, comércio, nada. Vou emendar essa? Pode ser que alguém vai perguntar. E também em eventos públicos, seja no culto, ou seja na igreja católica, também não pode citar o nome do candidato, tá bom? Santinho, nem distribuição e nem falar. Ok, Flávia? Boa sorte para você aí. Mauro Regis, aluno também. Prazerzão, Mauro, você está aqui com a gente de Chapadinha, no Maranhão. Um beijão para todos os alunos aí do Maranhão que estão sempre presentes em todas as nossas atividades. Ele pergunta o seguinte, em relação a doações estimáveis em dinheiro, seja um bem recebido, a avaliação do valor de mercado e a identificação da fonte de avaliação, isso deverá compor a prestação de contas? Ou só se a Justiça Eleitoral determinar, diligenciar? Se aplica também prestação de serviço? Mauro, é assim, na hora que você vai fazer o lançamento no SPCE, das suas receitas estimáveis, né, você vai fazer a avaliação a preço de mercado e você vai informar no SPCE. Mas você vai deixar essa pesquisa sua, seja com imobiliária, sites da internet, locadoras de veículos, né? A forma que você tiver encontrado para fazer essa estimativa de valor, você vai deixar lá no seu computador, salvo em PDF, ou se você preferir o papel, você vai deixar lá nas pastinhas do candidato, guardado. Você não vai precisar entregar isso na prestação de contas. Simplesmente, se a Justiça Eleitoral precisar dessa informação numa diligência, ela vai lhe chamar para manifestação. Mas você vai informar no SPCE qual foi a fonte. Guarda essa documentação, né, direitinho lá, lembrando que o prazo para guardar pelo menos até dezembro de 17, né, a gente sabe que pela legislação são 180 dias. Mas você vai guardar até dezembro de 17, porque é o prazo que o Ministério Público vai ter para entrar com representações sobre doações acima do limite que podem requerer documentos totais da campanha. Então guarde tudo, salve em PDF, não precisa apresentar nada à Justiça Eleitoral. E aí, Zé, agora é você. Tem um charazinho do Roberto fazendo a pergunta aqui. Olha lá. O Roberto de Praia Grande. O Roberto pergunta o seguinte: mesa para distribuir propaganda na via pública. A legislação fala que pode, mas que tamanho de mesa? E pode ter uma tenda em cima da mesa, assim, cobrindo a mesa? Boa pergunta essa, pois né, Zé? Afinal de contas, se for uma cidade que tem muito sol, e aí? Ou chuva. Pode, chuva, sol, pode. Pois é, Roberto, mas quero aprender essa. Como é que fala a legislação, Roberto? Que você não pode mais nada nessa campanha. Essa campanha vai ser uma campanha só de adesivo, de papel e também de carro de som. Mas eles abrem a exceção, acabou aquela história do cavalete que a via pública não pode mais placas, não pode mais escrever no muro, não pode nada, né? Mas pode colocar mesas. Essas mesas não citam tamanho, mas como cita que não pode atrapalhar
o trânsito de pedestres e nem de veículos, então eu sempre sugiro que faça uma mesinha pequena, aquela tipo de camelô. Sabe aquela que faz um X assim? Você pode fazer a base de pano, faz um X que na hora de ir embora fecha aqui e vai embora. Nas duas laterais você põe o adesivo do candidato e ela tem que ser móvel. Móvel no sentido de que ela é autorizada a funcionar das 6 da manhã às 10 da noite. Então por isso que tem que ser móvel. Agora, se você coloca a mesa e colocar também a tenda, assim para cobrir, a tenda não é permitida. A tenda não pode. Ok? Mais uma observação a respeito da mesa. É importante falar que essa avaliação que fala na legislação, Rita, que não pode atrapalhar nem o trânsito de pedestres e nem de veículo. Mas quem é que vai avaliar isso aí? Será que é o prefeito? O prefeito pode ir lá mandar o seu fiscal de postura, o seu fiscal lá de obras ou qualquer outro fiscal e chegar lá e retirar a mesinha porque está atrapalhando o trânsito? Pode ou não pode? Você que está aí nos assistindo, você acha que pode? Responde, vai. Vamos ver se você acerta. Sim ou não? Já respondeu? Então tá. Então agora vamos falar. Para você que respondeu não, a sua resposta está exata. Agora eu te peguei, né? Pensou que era errado. Mas está exata. Sabe por quê? O prefeito nem ninguém pode avaliar. Somente o juiz eleitoral que ao receber uma reclamação que está atrapalhando, ele pede para alguém da sua equipe lá verificar e constatando que realmente está atrapalhando, aí sim ele determina a retirada. Aí nessa hora, como a Justiça Eleitoral não tem muitos funcionários, não tem veículos à disposição para isso, que nela não, aí ela pede a ajuda da prefeitura. Aí a prefeitura pode ir lá e retirar. Mas se aparecer alguém da prefeitura, principalmente em prefeitura, Rita, onde tem candidato adversário do prefeito, o prefeito gosta de fazer isso. Quando era cavalete, eram os cavaletes, agora com certeza vai ser na mesa. Manda retirar. Se alguém chegar para retirar, sabe o que você faz? Você pergunta, e o mandato judicial para isso? Eu quero saber se o juiz deu ordem para isso. Se não deu, não pode. Continua com a sua mesinha lá, ok? E se pegarem, você fala, pega o nome, pega toda uma testemunha, faz uma representação contra esse funcionário, que ele está impedindo propaganda legal e isso é crime e dá cadeia. Isso aí, Zé. Muito bom. Aprendi também essa, hein? Pessoal, agora a gente tem aqui a pergunta do Anderson Vieira de Arapiraca, Alagoas. Anderson também é aluno nosso. Aliás, eu quero aproveitar por falar em Alagoas para agradecer e mandar um beijo para os CRCs e OABs do Brasil inteiro, mandar um beijo especial para o Paulo, presidente do CRC lá de Alagoas, onde eu tive o prazer imenso de dar um curso, Célio também do CRC, o presidente do CRC do Tocantins, muito bom, foi maravilhoso estar com vocês. E Anderson, a sua pergunta é a seguinte, é uma dúvida aí de muita gente, recebo muitos e-mails. Cessão ou locação do carro de som entra, daquele carro da propaganda do som, entra nos 20% dos bens dos veículos? Bom, Anderson, é o seguinte, quando você contrata um carro de som para trabalhar na campanha, ele trabalha ali por horas, você contrata para sonorização do evento, né? Você não contrata aquele carro para ficar rodando, para usar como um veículo de campanha. Se isso estiver claro no contratinho, lá na sua documentação, e de fato aquele carro estiver sendo utilizado apenas para sonorizar o evento, como realmente é um carro de som, essa despesa, ou se for uma receita estimável, isso não vai entrar lá naquele limite dos 20%, por óbvio. Tá certo? Aquela despesa, aquele limite dos 20% com veículos, com locação de veículos, é apenas para veículos utilizados na campanha, tá? Vai ter no SPCE uma rubrica própria para carros de som, tá? Publicidade por carro de som. É lá nessa rubrica que você vai colocar
essa despesa que você vai fazer na sonorização dos eventos de campanha. Um beijão, Alagoas. Muito bom estar com vocês. Pois é, de Alagoas vamos para Santos? Vamos lá. Vamos para Santos. Vamos lá, lá de Santos chega a pergunta da Célia, que é assessora do vereador Murilo Barreto. Célia, boa noite para você, um abraço para o vereador. E ela vem com a seguinte pergunta: qual o limite de metragens das placas externas de comitê eleitoral? Essa nós já respondemos. Já respondemos. Né? Mas alguma restrição para a área interna? Essa não. Célia, para a área interna não tem nenhuma restrição. Normalmente o pessoal põe lá os serviços prestados, isso e outras coisas que ele acha que é importante para a campanha. Da externa nós já respondemos, mas vamos falar. Comitê na área externa, o central, ele pode extrapolar o meio metro quadrado. Mas se não é central, se é outro tipo de comitê, sem ser o central, porque às vezes o vereador monta um e monta mais de um comitê. Montando mais de um, ele escolhe um como central. Nesse central ele pode um pouquinho maior, não tem uma medida certa. Só fala que pode ser maior do que meio metro quadrado, não precisa respeitar. Mas não pode parecer o outdoor. Aí é o bom senso, tá bom? Espero que você faça uma bonita placa aí para o comitê do vereador. Rose Grangeiro sempre presente no meu site, no meu Facebook. Rose, prazer responder a você por aqui. Um candidato quase sem movimento precisa ter contrato de contador ou advogado? Só assina? Não, precisa ter o contrato do contador ou o contador só assina? Excelente pergunta, hein, Rose? Não existe mais essa história do contador só assinar a prestação de contas. Com a resolução 23463 de 15 agora, o contador tem que atuar desde o início da campanha, em toda a prestação de contas, mesmo que não haja nenhuma movimentação financeira. Não importa, mesmo assim, aquelas contas terão de ter ali um contador e um advogado. Tá? E a operação, né? Como é que você vai administrar o SPCE, a prestação de contas parcial, afinal, tudo isso vai ter que ter ali uma assessoria contábil, né? E jurídica também. No caso do candidato que você colocou, pelo jeito não vai ter movimentação financeira, normalmente nesses casos, pessoal, o próprio partido pode fazer a doação do serviço do contador e do advogado. Vou aproveitar essa pergunta sua para esclarecer essa que também é uma pergunta aí recordista no e-mail. Pode o candidato majoritário fazer a contratação do advogado e do contador e doar esse serviço para os candidatos? Sim, não há problema. Todos contabilizam, quem fez o gasto contabiliza em sua prestação de contas o gasto, faz também a doação para os candidatos que vão ser beneficiados. Esses candidatos beneficiados registram essa doação recebida na prestação de contas, emitem um recibo eleitoral e pronto. As contas estão redondinhas, prontas para não ter nenhum problema na prestação de contas, tá certo? Beijão para você, Rose. Pois é. E agora? Para onde nós vamos agora, Zé? Agora nós vamos para onde? Para onde? Vamos tomar um chopinho. Opa, vamos lá. No Pinguim. Você sabe onde fica o Pinguim? Fica lá em Ribeirão Preto, terra boa, terra do Luiz Joaquim. Um abraço, Luiz Joaquim. Bora para lá. Mas o Isaac é filho do Luiz Joaquim. O Isaac tem um restaurante lá e fala: Zé, você quando vai lá, você gosta só de ir no Pinguim. Vai no meu restaurante. Bom, sim, tá bom, Isaac? Mas de lá, quem nos pergunta é a Célia. A Célia pergunta o seguinte: Zé, eu tenho um jingle de campanha que foi usado em 2012. Posso usar nessa eleição? Pois é, Célia. É complicado. Sabe por quê? Por diversos motivos. Porque jingle é uma coisa complicada na campanha. O pessoal comete muitas irregularidades. Porque quem é que pode doar jingle hoje? Antes a empresa podia. Como a empresa não pode mais fazer nenhuma doação, né, Rita? E agora? Agora como é que fica? Então, o músico profissional, aquele que tem a carteirinha da Ordem dos Músicos, ele pode fazer um jingle para você e fazer doação como pessoa física.
Porque o músico profissional, ele não tem CNPJ. Agora, tem músico profissional que tira o CNPJ, como músico. Ele entra lá no MEI, microempreendedor individual. Se ele tiver no microempreendedor individual, ele também não pode doar, porque tem CNPJ. E conforme a professora Rita ensina para nós, e a gente tem que aprender ensinando puxa a orelha, é que tem CNPJ, não pode fazer doação. Com duas exceções, né, professora? Candidato e partido. Mas, voltando no Dingo. Então, o Dingo é complicado porque o pessoal comete muitas irregularidades. Primeiro, com referência à doação. Segundo, a empresa que faz o Dingo para ele. Tem muita pessoa que tem um estúdio e faz o Dingo. Mas a sua empresa não está habilitada a fazer produção musical. Então, ele emite nota fiscal errada, porque ele emite a nota fiscal, cobrou, vendeu o Dingo para o candidato, mas o candidato não teve a cautela de verificar no KNAI da empresa. KNAI é aquele código da Receita que permite a empresa vender ou comercializar ou produzir alguma coisa. E ele não verifica o que vai acontecer com ele, cai lá na equipe técnica que vai avaliar a conta e aí ele leva a pau. Tem a conta reprovada porque comprou de empresa que não podia comprar. Então, cuidado com o Dingo. Dingo, se for doação, só do músico profissional, sem ser do e-mail. E também, se comprar de empresa, ela vai fornecer nota, confira antes se o CNPJ dela permite a produção musical. Ok? Ok. Para nós vamos agora. Nós vamos para um lugar delicioso. Quentinho, Zé? Então você tem sorte, hein? Quentinho. Nós vamos agora para Teresina, no Piauí. Também adorei ter estado com vocês aí, foi delicioso nosso dia. E João Paulo, prazer, você é meu aluno também. Tem uma candidata feminina, vai receber recursos financeiros do fundo partidário. Então, quando a mesma receber esses recursos, terá que abrir a conta de participação feminina, a conta Batom, e repassar 5% no mínimo para essa conta? João Paulo, vamos lá. Essa questão realmente ela sempre deixa dúvidas aí na cabecinha de vocês. A quem tem que reservar os 5% no mínimo ou os 15% no máximo é o partido. No seu caso específico, a candidata vai receber o percentual aí que o partido decidir, de acordo com as normas estatutárias, né? Vai depender qual é a regra que o partido tem para distribuir esse valor para as candidatas. Ele vai repassar isso, a sua candidata vai ter que ter duas contas bancárias abertas, né? Uma para doações de campanha normal e uma outra só para receber esse recurso do fundo partidário. Seja qual for esse percentual que o partido vai repassar para ela, entre 5 e 15, ela vai receber esse recurso na conta fundo partidário que ela vai abrir. Essa única conta fundo partidário, né, que vai ser, ela não tem que ter duas contas fundo partidário. Uma doações de campanha e uma fundo partidário. Nessa conta ela recebe esse recurso e pode utilizar esse dinheiro na sua campanha. Menos multa. Não pode pagar multa ou qualquer encargo ilícito do dinheiro do fundo partidário, que são recursos públicos. João Paulo, espero ter respondido sua dúvida aí. Beijão, turma do Piauí, turma de Teresina. Zé, e agora? Vamos para onde? Pois é. Para onde você quer ir? Para onde você levar? Ah, então nós vamos. Nós vamos agora, sabe para onde? Não. Nós vamos para Ubatuba. Oba! Vamos Ubatuba. Lá. Beijo da turma da praia, nossos alunos de Ubatuba. Terrinha boa, né? Beira de praia. E lá na beira de praia, o pessoal gosta muito de fazer propaganda política. E sabe com o quê? Com carro de som. Isso, aí a pergunta vem lá do Eduardo. O Eduardo faz a seguinte pergunta. Zé Renato, quanto eu posso pôr de adesivo nos carros de sons? Porque eu tenho 2 carros de som aqui. Alguns falam que eu não posso pôr, outros falam que eu posso fazer o que eu quiser. Como é que fica essa situação? Eduardo, carro de som e adesivo. Primeiro, vidro traseiro. Vidro traseiro tem os famosos perfurados, eu acredito que vai ser a vedete dessa eleição.
o tamanho de toda a extensão do vidro. Tem carro que tem um vidro menor, tem carro que tem um vidro maior. Então o adesivo no vidro traseiro, o famoso perfurado, em toda a extensão do vidro. O que mais que eu posso pôr? Você pode pôr adesivos em outros locais do carro. No capô, no para-choque, na porta direita, na porta esquerda. Pode. Agora tem duas limitações. Tem duas limitações. A primeira limitação é o tamanho máximo do adesivo. Tamanho máximo do adesivo, 50 por 40. Segunda limitação, a soma dos adesivos não pode ultrapassar a meio metro quadrado. Deu para entender? Então é o seguinte, eu posso fazer adesivo até 50 por 40. Aí de repente eu faço um adesivo lá de 20 por 25. Eu faço dois. Eu ponho um na porta, ponho outro na outra porta. Ainda não deu meio metro quadrado. Aí eu posso fazer mais um adesivo. Ou seja, o limite máximo 50 por 40 e o outro limite máximo, a soma deles, meio metro quadrado. E o perfurado? O perfurado fica fora dessa conta. Beleza? Sucesso aí para você. Opa, e agora nós vamos para São Luís do Maranhão. Vamos para São Luís, a pergunta é do Aldacir. Aldacir, parceiro aí que montou os cursos do Nordeste, Norte e Nordeste. Aldacir quer saber, ele já tem os 4 requisitos de campanha lá cumpridos, né, de pré-requisitos de campanha, ou seja, ele já tem o CNPJ, já abriu a conta bancária, já tem o sistema instalado o SPCE, já pode emitir recibos eleitorais. E o Aldacir quer saber, eu posso começar a campanha? Abração para você, Aldacir, que a gente consiga montar outros cursos aí no Norte e Nordeste. É o seguinte, querido, você pode sim já começar a arrecadar e a gastar. A única questão agora é que você tem que tomar cuidado com o dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto é o dia que se dá o início da propaganda eleitoral. Então você pode fazer gastos desde que você não faça propaganda. Claro, se você já tiver arrecadado. A questão aí agora é o seguinte, nós temos o prazo de envio do relatório financeiro. Então, se você já começar a arrecadar agora, já estiver arrecadando, a divulgação disso já tem que ir para a internet no prazo de 72 horas. Então, às vezes, né, nas campanhas estrategicamente, pode ser que não seja bom você começar já a divulgar seu caixa nesse momento. Mas aí é uma questão de estratégia de cada campanha de vocês. Mas sim, cumpridos os pré-requisitos, pode sim fazer a sua arrecadação e o seu gasto. Mas não pode fazer propaganda, porque a gente já aprendeu com o Zé, desde a aula passada que ele deu, que isso só pode acontecer a partir do dia 16/8. Pois é. O Aldacir pergunta também uma outra situação. Que ele Aldacir, quer saber? Ele quer saber sobre as bandeiras nas varandas. Né? Aldacir, as bandeiras pode colocar assim, nas vias públicas, desde que sejam móveis. Essa questão de móveis é uma questão também que muita gente pergunta. O móveis aí quer dizer que você tem que retirar às 22 horas, que é o limite máximo que a lei permite deixar a bandeira na rua, e recolocar às 6 da manhã, que é onde inicia-se a autorização para você colocar. Então, das 6 da manhã às 10 da noite, você pode deixar na via pública. Pode deixar fixado sim com aquela famosa lata com cimento que deixa a bandeira ali. E o móvel é a retirada delas. Mas nas varandas não pode. Nas varandas das casas, eu entendi que Aldacir. Eu estou pensando no Valdeir. Não, é o Aldacir LC. O Aldacir, ele está perguntando se pode na varanda. Na varanda não pode, viu, Aldacir? Só na via pública. Desde que, pense comigo, desde que não atrapalhe o trânsito de pedestres e de veículos, ok? Olá, Zé, nós vamos para Fortaleza, Ceará. Beijão, Fortaleza, Ceará. Rita, minha xará. Beijão para você, beijão para Cláudio Freitas, parceiraço. Olá, um beijo para o pessoal do CRC, OAB,
evento maravilhoso nós fizemos em Fortaleza. O Neirton, que estava presente nesse evento, pergunta, acho que eu até já respondi a sua pergunta, Neirton. Partido pode contratar o advogado e o contador e fazer o rateio para os candidatos? Pode sim. Todo mundo contabiliza e lança nas prestações de contas. Então, Zé, você de novo. De novo? Qual que estamos indo para onde aí? Agora você vai para São José do Rio Preto. São José do Rio Preto? Isso aí. São José do Rio Preto é uma cidade maravilhosa. Temos muitos amigos lá, Zé. Queria mandar um grande abraço para o nosso amigo, vereador, foi presidente da Câmara lá em São José do Rio Preto, o Fábio Marcondes. Fábio, um grande abraço para você. Mas a pergunta não é dele, não. Não? Não. De quem é? A pergunta é de uma assessora, não fala de quem, que é a Fátima. E a Fátima pergunta o seguinte: carro de som. Eu posso fazer uma doação de carro de som para quem eu assessoro? Ô Fátima, primeiro vamos por parte. Carro de som, sim, uma pessoa física pode fazer doação. Porém, tem algumas situações para isso. Se a pessoa física vai fazer doação de carro de som, o carro tem que estar em nome dela e ela tem que ter comprovante que ela tem um som, que comprou nota fiscal, ok? Ah, mas eu não tenho nota fiscal porque o som faz tempo que eu tenho. Aí você pode fazer uma declaração de que o bem é seu. Aí você faz uma sessão temporária para o seu candidato, do veículo e do som. Aí pode, ok? Mas cuidado, hein? Cuidado com isso porque, como é eleição municipal, cada juiz entende de uma forma. De repente, na sua cidade, pode ter um juiz eleitoral que entenda que o carro de som, tudo bem, mas que o som você não comprovou com a sua declaração que é dono do som, ok? Fora isso, carro de som. Você pode contratar de quem? Pode contratar carro de som. Pode contratar de empresa que o CNPJ permita fazer publicidade sonora. Aí você faz um contrato com essa empresa, por tantas horas, a empresa vai trabalhar para você fazendo a propaganda do seu candidato, vai emitir nota fiscal, você vai pagar pela conta da despesa de campanha e tudo bem, desde que você siga aquela orientação. Verifique no KNAI da empresa se ela pode fazer publicidade sonora, ok? Zé, nós vamos continuar em Fortaleza. Fortaleza. Vamos continuar em Fortaleza porque agora é o Valdemar Fernandes. Valdemar, você também estava lá no nosso evento, né? Com o Cláudio Freitas lá em Fortaleza, que foi maravilhoso. Valdemar quer saber, professora, por favor, fale um pouco sobre a dobradinha. Claro, a dobradinha é a vedete, né? Dessas eleições. Porque primeiro, teve-se o entendimento, por conta do artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, que a dobradinha deveria ser lançada apenas na prestação de contas de quem realizou o gasto. Pois é, só que quando a gente lê o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, e a gente combina ele com o artigo 55, lá adiante, já no finalzinho da resolução, o artigo 55, nos parágrafos 3º, 4º e 5º, vocês têm que fazer essa leitura conjunta do artigo 6º com 55, aí vocês vão ver o seguinte: a despesa é lançada na prestação de contas de quem fez o gasto, mas aqueles candidatos beneficiados que receberam esse benefício, esse material em doação, eles vão ter que registrar, sim, e fazer o rateio dessa receita estimável aí recebida. E vai emitir recibo eleitoral. Então, pessoal, a legislação disse apenas que está dispensada a comprovação disso, mas isso não afasta a obrigatoriedade dos lançamentos. Então, quando ela diz isso, ela diz: deve haver o registro na dobradinha, tanto para a despesa realizada por aquele candidato responsável pelo pagamento daquele material, quanto pelos candidatos que receberam esses santinhos.
Então, tudo vai estar documentado em todas as prestações de contas, tá certo? Então, essa questão da dobradinha, vocês não podem errar. Leiam o artigo 6º, quando vocês ficarem inconformados com essa explicação nossa, comparem lendo com o artigo 55, parágrafos 3º, 4º e 5º, tá bom? Beijão, Valdemar, fica com Deus aí em Fortaleza. E aí, Zé, para onde é que você vai me levar agora? Já que você saiu da praia, eu também vou para a praia. Então vamos para onde? Eu vou para Ilhabela. Eba! O nosso amigo de Ilhabela não colocou o seu nome aqui. Mas pela foto eu lembro que ele é de Ilhabela. Opa, vamos ok? lá. Qual a pergunta dele? Posso ter 30 comitês móveis? Por exemplo, uma mesa com 4 cadeiras com materiais do candidato? E se positivo, qual o tamanho da comunicação visual que eu posso utilizar? Olha, você pode ter quantas mesas você quiser. 30, 50, 100, 200 e quantas colocar na via pública sem atrapalhar o quê? Pedestres e veículos. Então não existe uma limitação de quantas pode, ok? Pergunta também o tamanho da comunicação visual. Até 1.000 metros quadrados. Não é isso? Lembra? Propaganda até 1.000 metros quadrados. Porém, se você fizer uma mesa para colocar 1.000 metros quadrados, vai ficar grande, pode atrapalhar. Bom senso. Ok? Então, propaganda você pode pôr na somatória de todas elas, que estiver ali em torno da mesa, exceto o santinho que você põe em cima da mesa, esse não conta. Mas o adesivo que você vai colocar em torno da mesa, a somatória, no máximo, 1.000 metros quadrados. Ok? Ele tem mais uma pergunta aqui, já vou responder a dele, que daí já passa também, não é de propaganda e nem é de prestação de contas. Mas é interessante, vamos responder. Ele também pergunta se ele pode substituir uma candidata ou um candidato por outro candidato de outro partido, desde que seja da mesma coligação. E aí, Zé, pode? Pois é, depende muito de como está transcrita a sua ata, como foi elaborada a sua ata. Porque a ata de convenção é que vai permitir isso ou não. Se na ata de convenção você colocou coligação do partido A com o partido B, onde o partido A vai indicar tantos candidatos e o partido B outros tantos candidatos, se colocou só isso. Mas se não colocou o permissivo na ata, que a comissão executiva pode deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes às eleições, se você na sua ata não colocou esse permissivo, fica complicado a sua vida. Mas é comum todos que elaboram atas de convenção sempre colocar esse permissivo. Então é quase um padrão. Se colocou, não tem problema nenhum. É fazer uma reunião da executiva de um partido A e a reunião da executiva do partido B e fazer a substituição corretamente, desde que haja vacância. Ou a candidata foi expulsa do partido, ou houve a renúncia, ou houve uma vacância por qualquer outro motivo, ok? Jóia. E agora, viajamos para onde? Onde vai o nosso avião? Vou te levar para um lugar delicioso, Zé, mas a gente vai continuar na praia. Olha só. João Pessoa, na Paraíba. É a Bruna Gonçalves. Oi, Bruna. Não nos conhecemos ainda, né, Bruna? Mas quero aproveitar e mandar um beijo grande para um amigo, seguidor, Marco Caiamaki, que está sempre aí no meu Facebook, site, lá de João Pessoa, na Paraíba. E a Bruna quer saber o seguinte, Zé, a questão dos advogados, dos contratos e contadores. Sim. Caso o partido faça o contrato de um contador e advogado para doar para os candidatos, será feito apenas um contrato para o partido ou um para cada candidato? Essa pergunta também é frequente. O que é o ideal? O ideal é que cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um vai decidir a forma como faz seus contratos. Mas a melhor forma nesse caso é que você faça um contrato em que conste todos aqueles que vão ser beneficiados. E aí você tem um documento único com a relação de todo mundo que vai estar ali, né, sendo beneficiado com aquele contrato, e você pode fazer uma cópia para cada um ou
você salva no seu computador, se você for trabalhar em todas as contas, você já deixa salvo ali no seu computador esse contrato escaneado, você salva ali na pastinha de cada candidato. Então, você vai decidir a forma, mas a melhor é você relacionar todos os candidatos beneficiados naquele contrato. E eu vou dar mais uma informação complementando a sua pergunta. Na hora do rateio do valor por candidato, não pode ser valor irrisório. Cada candidato beneficiado nesse contrato, que é único, não há problema nenhum em ele ser único, mas há problema sim se o valor em rateio de cada um ficar em valor muito baixo. A gente tem aí um monte de jurisprudência de contas desaprovadas apontando irregularidade em prestação de serviço de contador e advogado em valores de 100, 200 reais. Tá? Então isso é um cuidado que vocês têm que ter. Ah, professora, mas a gente fez um pacote muito grande. E nesse pacote grande, a quantidade por cada um ficou muito pequena. Pois é, aí na hora que você for se manifestar para a Justiça Eleitoral, você pode levar essa explicação. O que a gente sempre tenta fazer, na orientação que a gente dá, é fazer com que vocês sequer sejam chamados para diligências. Certo? Então procurem colocar valores individualizados não muito baixos, porque isso realmente é um fato que promove aí bastante diligência. E agora, Zé, vamos para onde? Olha, saí de praia, vamos para um lugar, indo agora outro lugar para minha cidade, Suzano. Olha só. Beijão para Suzano. Um abraço. Os alunos de Suzano. Pois é. Muitos tá alunos. Lá o pessoal firme e forte, trabalhando bastante nessa campanha. É isso aí. Mas lá de Suzano, o Marcelo é assessor do Cabeção da Casa do Norte. É famoso, e o Cabeção famoso, ele tem a Casa do Norte lá, vou fazer um jabazinho para você aqui, viu, Cabeção? E lá ele tem baião de 2. Ah, mas vamos fazer um jabazinho dele. Ele tem um baião de 2 lá, que eu comi e achei uma delícia. Mas o Cabeção pergunta o quê? O Cabeção pergunta assim, ó, eu tenho um carro de som e é muito potente o som. Posso usá-lo na campanha? Como fazer a doação dele? Então, a doação é complicado, mas a cessão pode. Quero explicar a diferença entre doação e cessão. Vocês têm que tomar muito cuidado na hora de elaborar o contrato. Se você faz doação, a doação foi para o candidato, terminou a campanha, você é obrigatório a dar para o candidato e devolver para o partido. Porque todo material que o candidato usou na campanha, que foi doação, ou ele adquiriu durante a campanha, a Rita sempre fala disso, e também a sobra de campanha financeira, ele tem que passar para o partido. Então, doação não, fazer a cessão temporária do bem. E isso já vamos repetir aqui, mas o carro sem problema, desde que esteja no nome de quem vai fazer a cessão, e o som, daquele jeito que eu falei, tem que comprovar que o som é seu. Se tem como comprovar, não tem problema nenhum. O limite que você fala do som potente, aí entra dentro da lei. Como é que fala a lei? Que o som pode ter no máximo 80 decibéis, medidos a 7 metros de distância. Então veja bem, a 7 metros de distância, 80 decibéis, se você der um berro mais alto, já ultrapassa. Então vai ser difícil o pessoal cumprir essa lei. Mas se for cumprir, vai ter muita gente multada. Mas o carro de som é o que vai restar para os candidatos, que não pode ter cavalete, não pode nada. Então vamos usar carro de som, né? É verdade. Com cautela, né? Isso mesmo. Saímos de Suzano. Agora vamos fazer um voo para Goiás. Beijão para a turma de Goiás, Piranhas. Vamos lá, é o Catarina, da cidade de Piranhas, em Goiás. A pergunta é a seguinte: aqui na nossa cidade temos menos de 10 mil eleitores. A campanha será paga pelo diretório estadual. Quantas contas o partido terá que abrir, visto que mesmo os candidatos a vereadores também serão pagos com esse recurso? Acho que ele quer dizer que as campanhas, serão feitas com recurso do diretório estadual. Mesmo sendo de outros partidos,
como fazer com os recibos dos candidatos para comprovar essas despesas. Na verdade, os recibos, eles valem para as receitas. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, quantas contas o partido vai ter que abrir? Obrigatoriamente, o partido vai ter que ter a conta doações de campanha. Mas antes dessa conta doações de campanha, o partido, como agremiação, como pessoa jurídica, ele tem que ter a sua conta outros recursos, aquela conta ordinária, que o partido tem para registrar os movimentos do dia a dia dele. Ok, tem que ter a conta da partidária e para as campanhas, essa outra conta, que é a conta doações de campanha. Lembrando que, se por acaso esse recurso que o Diretório Estadual vai repassar para utilização nas campanhas for do fundo partidário, aí vai ter que ter uma outra conta, fundo partidário. E se tiver a conta fundo partidário, vamos para uma quarta conta, porque aí seria a conta das campanhas femininas do fundo partidário. Então, resumindo, Catarina, a sua dúvida, resumindo tudo, esse partido seu, nessa cidade pequena, primeira coisa que você vai ter que saber para as contas dos seus candidatos, o dinheiro que está vindo do Diretório Estadual é um dinheiro de recursos normais, recebidos de pessoas físicas, filiados, ou é um recurso que está vindo de fundo partidário? Primeira coisa. Se for de doações de pessoas físicas, você vai ter como, para abrir a conta partido, a conta doações de campanha. Se for fundo partidário, esse partido vai receber, vai ter a conta doações de campanha, fundo partidário e fundo partidário das campanhas femininas. Agora, o complemento da sua pergunta era: como é que os candidatos beneficiados fazem para registrar isso tudo? Já que quem vai gastar nas campanhas serão os diretórios aí, né? O diretório estadual, provavelmente deve ter o municipal também envolvido. Não ficou claro na sua pergunta. Muito simples. Os candidatos vão pegar a parte que lhe cabe nesse rateio de despesa e vai registrar como doação estimável recebida e vai emitir recibo eleitoral para essa doação. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta. Beijão, Goiás. Pois é. E agora nós vamos... Para onde você vai me levar? Para uma informação importante. Opa! Eu vou levar você e eu até a você que está aí nos assistindo. Começamos um pouquinho mais tarde e agora pergunto para você. Vamos até as 9 ou até as 9h30? 21 ou 21h30? Vamos deixar que eles decidam? Vamos. Na verdade, quero falar uma outra situação. Nós temos aqui muitas perguntas que já chegaram. Com certeza não vai dar tempo de responder todas. Porém, a gente vai fazer de uma forma que todas que chegaram vão ser respondidas diretamente para a pessoa. Aqui não vai dar tempo, né, Ritinha? A gente dá um jeito. Vai dar um jeito e responde para você que nos enviou a pergunta. Mas eu estava aqui de Indaiatuba, com o Reginaldo de Indaiatuba. Reginaldo, boa noite para você, um grande abraço a todos de Indaiatuba. E o Reginaldo, ele faz uma pergunta aqui interessante, que é o seguinte: um anônimo faz um brinde com o nome de um candidato, com o CNPJ do dito cujo, e solta na cidade para acusar o candidato de crime eleitoral. E aí? Boa pergunta, Reginaldo. E aí? Pode acontecer isso? Será que acontece isso? O que você acha, Ritinha? Acho que acontece. Muito. Isso aí, a gente costuma dizer que é o departamento de sacanagem, DESAC. Então, o DESAC tem, que o pessoal faz isso de sacanagem, para prejudicar o outro mesmo. E também não é só no exemplo que você deu, de fazer um brinde, soltar com o CNPJ do adversário. Também no caso da Rita, ele vai lá no banco e faz um depósito lá. Hoje, a Rita vai responder depois disso, eu quero que ela responda para complementar, é pertinente também aqui. Hoje os bancos estão travando, só com depósito identificado.
Mas se não travasse, na eleição passada não travava, o pessoal ia lá fazer um depósito na conta do caboclo que é candidato. E ele não tinha hábito de ver o seu extrato, falava, ninguém me doou nada, vai com o extrato zerado. Aí chegava lá e levava pau na conta. Tinha conta reprovada porque não contabilizava. E isso que você falou do brinde é comum também. Mas primeiro que não dá para ser totalmente anônimo. Ele vai pôr só o CNPJ do candidato. Ele não vai conseguir pôr o CNPJ de quem fez e nem de quem pagou e nem a tiragem. A tiragem ele até pode pôr. CNPJ do candidato pode pôr. Mas duvido que quem faz isso põe o CNPJ de quem fez. Isso eu duvido. Então, por isso, fica fácil, numa representação que houver, que o candidato está cometendo crime eleitoral, fica fácil a defesa dele. Ele vai ter que comprovar que não foi ele, e tanto é verdade, deve ser alguém para prejudicado, e não tem nem o CNPJ de quem fez. Não é isso? É ou não é? Então, mas isso acontece sim. Boa pergunta sua. Realmente, e a gente sabe que embora as cartas circulares do Bacen, né, do Banco Central, sempre digam que essa conta tem que ser blindada, que não pode haver depósito sem identificação, a gente sabe que na prática acontece. Tenho alunos que já tiveram contas dos seus assessorados desaprovadas em razão de depósitos de origem não identificada e às vezes ali no clamor da campanha, naquela correria toda, não estava tão atento ao extrato, utilizou o recurso, depois não teve como identificar a origem e infelizmente teve contas desaprovadas, candidato eleito, que depois teve problemas aí e infelizmente não pôde cumprir aí assumir, né, tomar posse. Agora, Zé, nós vamos voltar, João Pessoa, Zé. Terrinha boa, João Pessoa, o pessoal está firme e forte. Olha lá, Hernandes, vamos lá, Hernandes. A prestação de conta simplificada dispensa a assinatura do contabilista? Pois é, maravilhosa a sua pergunta. Isso aí é um folclore de internet. Sabe essas coisas que ninguém sabe de onde surgiu e de repente se espalha e são dadas como verdades? Isso aí aconteceu, já tem mais ou menos um mês que essa informação tem sido veiculada e não é verdade. A prestação de conta simplificada, o que terá de simplificado será apenas a análise. As contas serão prestadas iguaizinhas às normais. Todas as receitas, todas as despesas, fornecedores, doadores, estimáveis, financeiros, sobras, dívidas, tudo igualzinho. O que vai ser simplificado é a análise, ou seja, naquelas regras da conta simplificada, o banco de dados da Justiça Eleitoral vai fazer o confronto. Não houve nenhuma irregularidade, os limites foram respeitados, os percentuais de gastos, despesa, doação, não houve denúncia, as notas fiscais foram declaradas, todo aquele monte de bancos de dados da Receita, das secretarias estaduais de finanças, municipais, TSE, MP, não teve nada ali de irregular, automaticamente essas contas vão para aprovação, sem a necessidade de diligência. É o que a gente nos bastidores chama de rito sumaríssimo, tá? Agora, a assinatura, não só a assinatura necessária, como você põe aqui, do contabilista, mas todo o acompanhamento desde o início da campanha. Já nas primeiras parciais, já deverá constar ali as despesas com o contador e o advogado, lá no dia de 9 a 13 de setembro, quando terá a primeira prestação parcial. Essas eleições nós não vamos ter mais duas parciais. Vamos ter apenas uma em setembro. Então, Hernandes, sim, terá de ter todas as prestações de contas, ainda aquelas que terão a análise simplificada, deverão ter o contador e o advogado trabalhando, atuando nessas contas desde o início da campanha. Beijão. Pois é, agora nós vamos para a praia. Opa, de novo. Muito bonita. Vamos Sabe de novo. onde nós vamos? Para onde?
Paraty, Rio de Janeiro. Opa, beijão para os nossos alunos, Renato, Rodrigo. É o Rodrigo que pergunta. Beijão, Rodrigo Aquino, lá de Paraty, Rio de Janeiro. Estão fazendo um trabalho maravilhoso lá. Parabéns para vocês, meninos. Beleza. E o Rodrigo pergunta o seguinte: posso colocar bandeiras em casa? Se puder, quantas bandeiras além do adesivo? Na verdade, perguntou duas coisas também, o adesivo e a bandeira. Rodrigo, ó, bandeiras nas casas. Pode ou não pode? Você que está me vendo, você que está nos prestigiando, será que pode ou não pode? Sim ou não? Responda para você aí, vai. Vamos ver se você acerta. Vai respondendo com a gente. Bandeiras nas casas, pode ou não pode? Não pode. Nas casas não pode. Só na via pública, ok? Então, bandeira nas casas, não pode. Adesivo nas casas, pode, quantos você puder colocar, desde que a somatória deles não ultrapasse a meio metro quadrado e não ultrapasse 50 por 40, ok? Respondido? Agora eu queria fazer uma pergunta para a Rita. Rita, eu estou sabendo que você tem um curso de videoaula, tanto para o SPCE quanto para a legislação. Conta um pouquinho sobre isso. Sim, é verdade. Quem ainda não se preparou, está assistindo aqui nosso Tira Dúvidas e está angustiado pensando, meu Deus, eu não sei nada disso, ou eu só sei parte e agora o que fazer? Bom, para atender todo mundo, já que a gente agora não vai mais conseguir sair dando aulas, porque agora o cartório começa a pegar fogo, né? Eu sou chefe de um cartório aqui em São Paulo, e aí a gente fez então a videoaula para vocês. O curso de legislação são 5 horas de explicações de todas as normas, proibições e permissões da prestação de contas. Está lá no meu site, professorarita.com.br. Tem exercícios, acho que uns 50 a 60 exercícios com situações práticas de campanha e explicações. Da mesma forma, temos também o SPCE, que é a simulação de uma campanha mostrando todas as funcionalidades do SPCE. Todas as telas, botão a botão, geração das contas, retificadora, parcial, backup, enfim, tudo que vocês podem encontrar. Então, não precisa ninguém ficar desesperado. Qualquer coisa é só entrar lá no site e se socorrer. Da mesma forma, os meninos lá da equipe sempre me dão bronca, porque eles falam que eu sempre falo do site, mas eu sempre esqueço de falar do canal do YouTube. Então, equipe, olha lá, hein? Estou fazendo bonito agora. Não esqueçam de olhar também nosso canal do YouTube, Professora Rita Gonçalves, onde tem os vídeos, os áudios, onde gravamos explicações para aqueles pontos mais difíceis da resolução. E também os vídeos, né? Aqueles vídeos famosos que vocês gostam de utilizar nas explicações para os candidatos, tá certo? Agora, Zé, eu quero te levar agora para um lugar que a gente não foi ainda. É mesmo? Nós não fomos para as montanhas? Vamos para as montanhas de Minas. Minas Gerais, vamos. Alunas de Minas, Thaís Mota, beijo. As outras todas, todo mundo de Minas, beijão para vocês. Nós vamos para Taiobeiras. É o Alípio que está te perguntando. Alípio Gomes. Alípio, não nos conhecemos ainda, mas vamos nos conhecer. Vamos lá. Na doação estimável de cessão de uso de veículo do próprio candidato para a campanha. Para avaliar esse valor estimável da cessão, eu devo pegar quantos orçamentos de empresas de locação de veículo? Na verdade, Alípio, você não vai precisar pegar todos esses orçamentos. Você vai fazer uma pesquisa nessas empresas e você vai tirar ali a média, né? Vai ver dentre as 3 um valor que está ali que vai servir como base para a sua informação no SPCE. E como eu expliquei numa pergunta anterior nesse mesmo sentido, você não vai precisar juntar essa pesquisa à sua prestação de contas. Você vai deixar tudo guardadinho, arquivado ou salvo lá no seu computador e a hora que a Justiça Eleitoral questionar, você vai ter a documentação. No caso de cessão de uso do veículo próprio do candidato, não pode esquecer um detalhe importante aí. Esse veículo tem de estar declarado no imposto de renda, no Candex,
para que o candidato não venha a ter problema com esse veículo. E outra coisa que leva a muita desaprovação de contas, o combustível, Zé. Sim. O combustível que o candidato utiliza no seu veículo próprio, as pessoas às vezes esquecem de colocar na prestação de contas e põe como estimável. Combustível, pessoal, é despesa, é gasto e tem que ser pago com recurso da conta bancária de campanha. Não pode fazer uma doação estimável do combustível. Isso aí vai incendiar a campanha. O combustível aí não vai ser bom. Tá bom, pessoal? Então não pode esquecer desse detalhe. Tá bom? Beijão pra você, Alípio. Beleza. Vamos pra onde, Zé? Vamos sair da praia. Beleza. Agora nós vamos para uma cidade próxima daqui. Poá. Uma cidade legal. Poá. Vamos lá. Poá, cidade bacana. É, cidade joia, Poá. Vamos lá. Pois é, o Clóvis de Poá faz uma pergunta que também outras pessoas fizeram. Acho que mais umas 2 ou 3 perguntas vieram com referência a esse assunto, que é a camiseta. Se o candidato pode ter camiseta com o nome e número dele. Será que pode? E aí? É? Vamos perguntar para quem está nos assistindo? E aí? Pode ou não pode? Você em casa, responda. Pode ou não pode? Responda para você mesmo, vai? Responda. Vamos ver se você acerta essa. Dá um palpite aí. Você tem 50% de chance de acertar. Camisetas para quem trabalha na campanha de um candidato, sai distribuindo panfleto pelas casas, com o nome e o número dele. Pode ou não pode? Já respondeu? Quem respondeu que pode, a resposta está exata. É exata. Acertou. Pode. Mas tem algumas condições para isso. 2 condições. Primeira, você tem que comprar camiseta de empresa que possa vender camiseta e vai comprar como se fosse o uniforme da equipe. É o uniforme da equipe. E todas as pessoas que vestirem a camiseta têm que estar na relação de pessoas ou voluntária ou contratada para trabalhar na campanha. Se você tiver esses 2 cuidados, aí você não teria complicação na hora de fazer a sua prestação de contas. Agora, se você descuidar e uma pessoa for fotografada com essa camiseta e não estiver relacionada na sua prestação de contas, você vai ter problemas, vai ter complicação, porque daí ela virou brinde, e brinde é proibido, e você, se eleito, vai ter o seu mandato cassado, além da sua conta desaprovada, ok? Então, camiseta só se for uniforme. E para uniforme, todas as pessoas que usarem têm que estar constando o nome lá na prestação de contas. Agora, Rita, tem um amigo nosso de Mogi das Cruzes que mandou uma pergunta para você. Já separei aqui. Giovanni Cabral, de Mogi das Cruzes, onde nós estamos nesse momento, né? Então é com você, Rita. Beijão para Mogi das Cruzes, né? Um beijão aqui. Estamos aqui hoje felizes de estar com vocês. Giovanni, a sua pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber se o dono de uma gráfica, pessoa física, pode fazer doação. E aí ele completa: não que eu queira doar, mas é uma dúvida, né? E dá aqui uma risadinha. Então, Giovanni, o dono da gráfica, ele vai poder doar apenas recurso financeiro, ele não pode doar mais o santinho, ele pode doar recurso financeiro como pessoa física, dentro dos limites de 10% dos rendimentos brutos de 2015. Aí ele pode doar, tá? Mas pode ser dono da gráfica, do açougue, da lanchonete, da padaria, qualquer um como pessoa física. Agora, doar os santinhos, o material gráfico, aquilo que acontecia nas campanhas passadas, isso, Giovanni, não vai poder mais. Beijão para você, beijão para Mogi. Pois é, Mogi das Cruzes, terra boa. Posso mandar uma outra perguntinha? Manda, Zé. É do assessor do presidente da Câmara, o Rafa Zimbaldi, lá de Campinas. Opa! Rafa, um abração para você. E ele pergunta o seguinte, eu vou ler aqui para você, que você está procurando lá, mas eu achei aqui, ó. Ele pergunta o seguinte: minha pergunta é para a professora Rita. Vamos lá. O partido político é obrigado a abrir a conta doação de campanha e a de fundo partidário até 15/8 ou somente a de doação de campanha? Manda um abração para você também. Abração para você, ótima pergunta.
A legislação diz o seguinte, que é obrigatória a abertura da conta doações de campanha. E diz assim, que se o candidato for receber recursos do fundo partidário, torna-se obrigatória a abertura da conta doações de campanha. Fundo partidário, Zé, a pergunta dele é para candidato ou para partido? Pois é, deixa eu localizar aqui de novo. Porque como ele falou na data de 15/8. É de partido. Tá, então é de partido. De partido. Então, o partido, ele deve saber perguntar se vai receber recursos do fundo. Apenas quando ele for receber esses recursos do fundo, é que ele vai abrir a conta fundo partidário. Essa data de 15/8, ela vai valer para a conta doações de campanha, tá? Então, é isso aí que você tem que atentar. Não deixar passar 15/8. Agora, vamos supor que por algum motivo, chegou o dia 15/8 e você, partido, não conseguiu abrir sua conta doações de campanha. E aí, o que você vai fazer? Abrir, mesmo que seja depois. É preferível abrir fora do prazo do que não abrir. Já aconteceu, em casos de análise de contas em que eu atuei, intimar o partido, na época com aquela data, outra data limite que tinha em eleições passadas, e eu ouvi a seguinte resposta: é que como eu não consegui abrir dentro do prazo, eu achei que eu não poderia abrir mais. Errado. É preferível você estar atrasado do que omisso, tá bom? Então, abra sua conta doações de campanha até 15/8. Depois, se você souber que vai receber recursos do fundo, aí sim, você abre a conta antes de receber esses recursos. Lembrando sempre uma vedação expressa da resolução. Não é possível fazer transferência de valores entre a conta doações de campanha e fundo partidário. Isso é vedado pela legislação. Recurso do fundo só transita em conta do fundo partidário. Tá certo? Beijão para o nosso amigo, Zé. Pois é. Um grande abraço para todos de Campinas e região que estão nesse momento nos prestigiando. Mas agora, aqui vem uma pergunta lá de Sorocaba. Um abração também para Sorocaba. Meu irmão Levi, que mora em Sorocaba. Opa, cidade beijão, bonita. Levi. Grande amigo nosso também, o vereador Cláudio de Sorocaba 1. Um abração para todos vocês. Mas lá o Orlando pergunta sobre placas. Ele pergunta o seguinte: qual o tamanho da placa que eu posso pôr nas residências? O pessoal está preocupado mesmo com as placas, né, Zé? Orlando, tamanho da placa que você pode pôr na residência, sabe qual é? Nenhum. É isso mesmo, nenhum. Porque placa está proibido, Orlando. Placas, faixas, cavaletes, tudo isso está proibido. Mas eu acredito que você quis dizer aquilo que o pessoal está fazendo, colocar um papel ou um adesivo sobreposto em alguma coisa. Então eu quero falar para você o seguinte: como é cabeça de juiz, e é o juiz municipal que vai julgar, se você colar um adesivo ou um papel numa madeirite, ele pode interpretar que isso é placa. Como que o pessoal tem resolvido essa situação? As pessoas das gráficas, algumas delas, resolveram fazer o seguinte: fazer o tamanho, mais ou menos 50 por 70, que pode até meio metro quadrado, mas a impressão no papel duplex, que é aquele papel mais grosso. Aí faz a impressão no duplex, e para que ele não fique solto, aqui na parte de cima eles dão 1, 2, 3 dobras e põem ilhós. Aí o ilhós serve para segurar, aquilo funciona como se fosse aquela famosa madeirinha, e o ilhós é furado e ainda você amarra a placa no poste de residência. Então a placa dissimulada é isso, é um cartaz em papel impresso, né? Impresso num papel que a lei permite, aí pode ser até meio metro quadrado, mas o tamanho padrão que eles estão usando é uns 50 por 70. Aí você pode pôr nas residências particulares, ok? Então é isso aí. Um abração para você. Zé, vou te levar para um lugar tão legal agora. É mesmo? Um lugar que a gente ainda não foi agora. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Esse pessoal legal
que leva a gente para o Brasil inteiro. Só que até agora eu não consegui achar aqui uma do Sul ainda. Estou procurando uma do Sul. Mas já chega uma lá do Sul. Para a gente de de norte a sul. Né? Beleza. Vamos lá, para onde vamos? Nós vamos agora para Parauapebas, no Pará. E Jussara, você é minha aluna, foi uma delícia ter estado aí no Pará. Foi maravilhoso ter estado aí, Jussara. A pergunta é, o SPCE é pago? Bom, eu acho que você deve estar perguntando do curso, talvez. Bom, mas vamos para a segunda pergunta, porque o SPCE, que é o sistema que o Tribunal Superior disponibiliza, não pode ser pago, né? O TSE disponibiliza o programinha lá, você vai baixar no seu computador e vai atuar ali, fazer os lançamentos na prestação de contas. Aí, Jussara, você pergunta a segunda questão. Para alimentar o SPCE, é necessário ser contador ou pode haver uma pessoa responsável para alimentar o sistema com experiência financeira? Você me dá a oportunidade, Jussara, de falar uma coisa muito importante. Sempre que me perguntam qual é o pré-requisito para atuar no SPCE, e o senso comum leva as pessoas a acharem que tem que ser uma pessoa que seja boa de informática, porque vai manusear um sistema, então precisa ter pessoas boas de informática para manusear o sistema. Não é assim que você vai escolher as pessoas que vão trabalhar com isso. Você vai procurar pessoas que dominem a legislação da prestação de contas. Pois é, as pessoas que melhor operam o SPCE são aquelas pessoas que dominam a legislação, porque ela vai saber quais são os lançamentos e a forma que a legislação exige que esses lançamentos sejam feitos. E veja só, pode ter alguma especialidade, alguma pessoa com alguma experiência, né, financeira? Não. Basta que seja uma pessoa de boa vontade, atenta, comprometida, responsável, que faça os backups, que lance tudo com assiduidade, com rigor, e isso não terá problema. Agora, será que o que você está perguntando que é pago, será que não é o seu programinha, Zé? Pois Estou achando que é o programinha do Zé. Já vou fazer um jabazinho desse. E Zé, pode fazer. Posso fazer? Faça já. Pois é, na verdade, a gente trabalha com prestação de contas também, igual a você, e toda eleição é aquele sufoco, milhares de planilhas, papéis, documentos. Então, em parceria com a CTZ Tecnologia da Informação, nós resolvemos lançar um programa para colaborar com todas essas atividades, para facilitar a minha vida, a sua vida, que trabalha com prestação de contas. Então, o programa é um software que se chama prestaçãodecontas.com. Então, ele é bem em cima do SPCE, traz diversas facilidades. Quando você põe os dados lá da doação, já sai o contrato montadinho. Quando você contrata, sai também. A pesquisa do CNPJ, do CPF, já vai direto na Receita, já fica printado. Você de uma cidade, a pessoa está cuidando na outra cidade. Você manda a documentação por zap, fotografa lá, já manda. Então, vai facilitar a sua vida. E esse programa, ele vai fazer link direto com o SPCE. Você pode migrar direto. Então, ele controla várias coisas para você, limite de gasto e tudo. E depois você transfere com migração direta para o SPCE. Então, é alguma coisa que vai facilitar muito a sua vida. E o mais importante, você paga apenas R$ 25 uma única vez por candidato. Baratinho. Cada candidato custa somente R$ 25 e fica lá até a próxima eleição, ou seja, fica por 2 anos a sua anotação ali. Então, vale a pena você conhecer, acesse o site www.prestaçãodecontas.com e lá você vai ter todas as informações complementares, ok? Que bom, Zé. Mas agora, aqui... O Sul chegou. Chegou! Segurando, Zé. Então, tá, vamos agora lá. A gente vai para o Rio Grande do Sul. Trilegal? Trilegal é o nosso colega Reginaldo. Reginaldo, eu acho que a gente não se conhece ainda. Não lembro de você, mas vamos lá.
se por acaso a gente já se conhecer, você me perdoa. Poderia esclarecer sobre a questão da efetivação da despesa? Quer dizer que eu tenho que pegar a nota fiscal e pagar todo o abastecimento de combustível? Pois é, Reginaldo, tem sim. Você pode fazer com o posto que você decidir, ou você faz um contrato para abastecimento durante toda a campanha, ou a cada abastecida, sim, você vai pegar aquele documento e vai lançar na prestação de contas como despesa. Lembrando que essa despesa tem de ser paga com dinheiro que transitou pela conta bancária específica de campanha. Não pode usar dinheiro ali do próprio bolso, ou aquele cartão ali do motorista, aquele cartão de crédito do motorista. Não pode haver reembolso de despesa, tá? A despesa tem que sair, o gasto tem que sair da conta bancária específica de campanha, tá? Então, ou você vai usar um cheque da campanha, ou você vai, se tiver o cartãozinho de débito, você vai usar o cartão de débito da conta do candidato, tá certo? E vai pagar seu combustível. Então, combustível é despesa, tá bom? Então, Reginaldo, Rio Grande do Sul, beijão aí pro Sul. Obrigada por ter aparecido, Sul. Pois é. Para onde Chegou. vamos, Zé? Agora nós vamos para onde, hein? Para onde você vai me levar? Eu quero que você faça uma resposta aqui para um amigo meu, o Stocker. O Stocker de Jundiaí. O Stocker é um grande jornalista, colabora muito. A pergunta dele é para você, mas eu gostaria que você respondesse ao Stocker. Vamos lá. Tem muitas pessoas que nós não vamos ter condição de responder porque, estou vendo aqui, está sobrecarregado. Mas todos que enviaram vão ter a sua pergunta respondida. Se não der por aqui, vamos usar por e-mail ou outro meio, ok? Mas a pergunta do Stock, eu vou ler aqui para você, que você está procurando aí, né? O Stock pergunta o seguinte, professora Rita, foi sugerida pela professora Rita que se perdeu o prazo para a abertura de conta, que abra mesmo assim fora do prazo. Pergunta, o banco pode se recusar a abrir a conta fora do prazo? Ótima pergunta. O banco, normalmente, a gente sempre fala que o melhor banco para você trabalhar é aquele banco com quem você se relaciona melhor ali com a gerência, né? A carta circular do Bacen, a 29108 de 2016, ela diz que o banco é obrigado a abrir essa conta. Agora, é claro que ele vai poder estabelecer óbices, né? A gente sabe, a gente vê alunos aí tendo muitos problemas na abertura dessa conta. O que a gente sempre recomenda é, havendo uma dificuldade criada pelo banco, noticie o seu juiz eleitoral, noticie o Ministério Público que você está tentando cumprir as regras da legislação e aquele banco está descumprindo uma determinação do Banco Central. Então, noticie isso ao seu juízo para mostrar que você é diligente e está ali tentando cumprir as regras. E vai dar tudo certo, com certeza. Pois é. E vamos em frente? Vamos lá. Vamos mais um pouquinho? O pessoal está aguentando firme vamos lá. Né? Agora vamos para Minas Gerais, minha terrinha. Terra boa, eu terra sou mineiro boa. de nascimento, suzanense de coração. Fui para Suzano quando eu tinha 9 anos de idade. Mas sou nascido no sul de Minas. Mas essa aqui não é do sul de Minas, não. É de Taiobeiras, Minas Gerais. Opa! Taiobeiras. Quem pergunta é o Alípio. Alípio, respondemos já Alípio hoje, olha, mais uma dele. Opa, Alípio, vamos lá. Para colocar adesivo perfurado no vidro traseiro, e essa é sua, hein? terá que pegar a autorização do proprietário do veículo, estimar o valor da cessão de espaço e emitir o recibo eleitoral do valor estimado? Pois é, Alípio. Até as eleições anteriores, a própria Justiça Eleitoral, se você não fizesse isto, ela cobrava de você em diligência. Hoje, não é mais necessidade. Então, o vidro traseiro, que você põe perfurado, não há necessidade legal de você pegar a autorização do dono do veículo. Pode colocar sem autorização. Porém, o que faz os dirigentes, os coordenadores de campanha? Eles pedem autorização para os candidatos para trazer. Por quê? Sabe por quê? Candidato
candidato é um bicho danado. Eu já fui candidato, por 2 vezes fui candidato a vereador, e eu sei como é que funciona. O candidato, ele quer ter o adesivo. Às vezes ele não tem carro, ou tem poucos carros, mas quer o adesivo. Então ele pede para a campanha. Termina a campanha, você vai na casa dele, tem 10 adesivos lá. Então o que faz os coordenadores de campanha? Eles dão um inicial para cada um, eles já conhecem os candidatos, sabe quem tem e quem não tem, dá para candidato que tem potencial para 20 adesivos, ele dá 10. Aí ele fala, você me traz as autorizações desses 10 que você colocou, eu te dou mais 10. Então, na verdade, a autorização, o dirigente pede para fazer um controle dele, se o pessoal está realmente colocando adesivo ou não. Mas para a Justiça Eleitoral, não tem necessidade de pegar a autorização e nem de lançar essa estimável na campanha. Okay? Deixa eu só contar uma coisa, Zé. Você sabe que nessas minhas viagens aí pelo Brasil, em algumas cidades eu cheguei a ouvir que o cartório exige, aqueles cartórios em alguns lugares aí do país exigia isso. Como a gente sabe que há algumas divergências de entendimentos, se você também quiser consultar o seu cartório, o seu juízo para saber o entendimento, a gente recomenda que essa atitude também seja tomada. Porque né? Cabeça de juiz... Ninguém sabe o que passa ali. Esta eleição, né, Rita, como nós temos no Brasil quase 6 mil cidades, nós vamos ter próximo aí de uns 4 mil juízes, porque tem algumas cidades que aglutinam o mesmo juiz. Porém, então imagine quantos pensamentos diferentes. E digo mais, para cada juiz, atrás de cada juiz, tem um monte de analista. E tem analista que gosta de aparecer, né? Tem analista que gosta de criar problema ali para você, né? Com todo respeito aos colegas bons, tem bons analistas de contas, mas tem aqueles que gostam também de criar problemas. Então essa questão, como o Zé falou, realmente hoje já não se considera mais a necessidade. Mas é bom você perguntar no seu cartório, pois ouvi de alunos no Nordeste que o cartório lá exigia isso. Então é importante você fazer. Agora, Zé, eu tenho aqui um amigão nosso, Cidinho Borges. Nossa, amigão, Cidinho. Beijão, Cidinho. Beijo grande para você, Olha, São José do Rio Preto. Se você não mandar um beijo também para o Tarcísio... Ô Tarcísio, beijaço. Ele vai ficar com ciúmes do Cidinho. Ô Tarcísio, beijaço para você de Águas de Lindóia, meu amor. O Tarcísio é vice-presidente da Abrace, querido, competente. André Fiorotti, seu parceiro lá do escritório. Sabe como chama o escritório deles, Duvido se adivinhar. Não sei. Santa Rita. Santa Rita. Escritório famoso, recordista de aprovações de contas. Quero mandar beijo pro Moretti. Vamos mandar beijo pro Moretti também? O Tarcísio vende bem, eu que não me recordei. Mas ele deixou uma porção de cartãozinhos. Os cartõezinhos dele, eu tenho distribuído o Tarcísio. Olha, eu tenho que pagar o jabá, viu? Eu tenho a professora Rita deve dar um colher de chá para você. E eu tenho sido criteriosa na distribuição desses santinhos, desses cartões. Tenho distribuído para meninas bonitas, inteligentes, tá? Para que depois liguei para você. Não podemos esquecer de mandar beijo pro Moretti, de Campinas. Moretti. Beijão, muita gente. Manda um beijo coletivo. Beijo para todo mundo, beijo para todos. Isso. A pergunta do Cidinho é para você. É para mim? É para você. Bom. De que forma o prefeito em exercício e candidato à reeleição pode prestar contas das suas conquistas, propagando seus feitos? E aí, Zé, como é que pode? Cidinho, 2 formas. Ele já podia fazer isso antes da campanha, mas se ele fizer pela prefeitura, o que acontece? Ele não pode pôr o nome dele, porque senão se transforma em uma propaganda pessoal, aí ele vai ter complicações. Mas no período de campanha, já que ele é candidato à reeleição, no material de propaganda, e a própria legislação eleitoral diz, já na pré-campanha, o que o candidato podia fazer? Podia falar que era candidato, podia falar do que pretendia fazer, podia falar do que já fez. Se na pré-campanha já podia isto, imagine então na campanha. Ele pode sim na campanha, no seu material publicitário de campanha, respeitado o meio metro quadrado, colocar os seus feitos. Mas Renato,
Como que eu vou ver meio metro quadrado se ele quer fazer um jornalzinho ou uma revista? Como é que fica? Uai, tem jeito. Imagine todas as páginas abertas, frente e verso. Aí você vê se deu meio metro quadrado. Então o tamanho de revista, o tamanho de jornal, não existe um tamanho, mas existe sim o meio metro quadrado. Então toda a parte imprensa do jornal, se você tira uma cópia e coloca assim no chão, você vai ver se deu meio metro quadrado ou não. Aí lá essa revista ele pode sim colocar os seus feitos, as obras que ele fez, só tem que tomar cuidado com as imagens públicas, tá? Ok? Porque se tem imagens de pessoas que não estão lá e ele não tiver autorização de imagem, pode complicar. Mas que pode ser feito, pode. Tem algumas cautelas aí, ok? Zé, eu quero aproveitar, já que a gente mandou um monte de beijos, quero mandar beijo pro pessoal lá do Sul, Anderson Vandercê, meu amigão lá do Sul, Roberto Cabral, Emília, querida, aqui de São Paulo, de Embu das Artes, não podia esquecer o beijo de vocês. E também, Zé, eu quero fazer um lembrete, a gente vai estar junto de novo sábado. Pois é. Sábado a gente está junto de novo, Zé. Exato. Onde lá vai ser? na Câmara Municipal. Câmara Municipal de São Paulo. Com muito pesar, será o último curso do ano. É, mas o pessoal do Partido da República é esperto. Contratou logo o seu último curso, né? Vai ser delicioso. A gente vai falar sobre todas as regras, a legislação completa. Vai ter também noções do SPCE. Vamos estar lá desde as 8h30 da manhã até as 6h30 da tarde, 7 horas. A gente vai, é gratuito, a gente vai poder atender a vocês, tirar as dúvidas, é claro, isso se sobrarem vagas, porque Sim. o pessoal do PR é a prioridade. É, mas né? podem fazer inscrição, está aberto ainda. É só acessar o site do PR, é www.prsp.org.br, ok? Isso, pessoal. www.prsp.org.br. Você acessa e faz a sua inscrição. Ritinha, acho que o pessoal está querendo mais. Tem muitas perguntas ainda para responder, mas já são 21h24, mais 6 minutinhos, vamos até as 9h30, pode ser? E as perguntas que não deu para responder, nós vamos respondendo de outra forma. Mas eu queria responder uma aqui, que ela fez várias perguntas para você e para mim, mas eu vou responder, é a Bianca de Mauá. A Bianca faz a seguinte pergunta: este ano poderá ser feito contrato diretamente com o Correio para a emissão de mala direta? Bianca, pode sim. Pode sim, o Correio oferece esse serviço, sai mais barato. Você vai lá, faz um contrato com o Correio e o Correio tem serviço de entrega das correspondências de campanha eleitoral com prioridade. Então você pode fazer isso sim. Mas cuidado, eu vou contar um caso aqui interessante. O que aconteceu com o vereador na eleição passada? Um vereador candidato à reeleição, presidente da Câmara de uma cidade aí do sul do país, a Câmara tinha convênio com o Correio. A Câmara tinha convênio com o Correio para mandar correspondência. O vereador usou apenas o número do contrato da Câmara. Pagou do bolso dele as despesas do Correio, colocou na prestação de conta direitinho, Rita, que teve despesa do Correio no valor de tanto, pagou o Correio direitinho com o cheque dele, da campanha, tudo certinho. Mas ele teve um azar danado. Uma destas correspondências caiu na casa do adversário, que sabia que aquele contrato lá, sabia bem direitinho que era da Câmara. Entrou com representação e ele perdeu o mandato. Por quê? Porque você que é candidato, você não pode usar bens imóveis de órgão público. Não pode usar funcionário de órgão público. Não pode usar nada de órgão público. E esse vereador, apenas por ter usado o número do contrato do Correio, porque ele é mais barato, já teve cassado o mandato dele. Então, pode sim, desde que não seja utilizado número de contrato de órgão público. Você vai lá, faz o contrato do seu candidato com o Correio e manda as suas malas diretas e que você tenha sucesso com elas, ok? Agora, pessoal, vocês perceberam a importância do trabalho de vocês, contadores e advogados?
O candidato tinha feito tudo certinho, tudo da melhor forma e por um lapso, uma distração ali de quem estava assessorando esse candidato, que deve ter sido tão difícil, tanta luta, tantas pessoas envolvidas, conseguiu ser eleito e lamentavelmente perdeu. Então a importância do trabalho de vocês, o que a gente sempre fala, leitura das regras, estudo, dedicação, sem ter limites para isso, tá certo? Pessoal, eu quero tirar uma dúvida aqui da Luana Alves, é lá do Tocantins, aluna querida do Tocantins. Beijo para o CRC do Tocantins, presidente Célio, queridíssimo. E foi um evento maravilhoso em Tocantins. Beijo para todo mundo. Luana quer saber o seguinte: professora, é mesmo verdade que a gente só vai poder receber doações acima de R$ 1.064,10 por transferência eletrônica? Eu não vou poder receber isso por cheque? Pois é, Luana, você realmente ficou inconformada no dia do nosso curso, me pegou ali na saída, entrou no carro comigo ali ainda, perguntando inconformada. E o que eu tenho para lhe dizer, Luana, sim, continua, realmente você vai ter que se conformar com essa decisão. Moretti também, Reginaldo Moretti lá de Campinas, ele fala que o TED, lembra o filme lá do TED? É mesmo? Ele fala que é um terror, mas é isso mesmo, pessoal. Doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10 deverão ser feitas única e exclusivamente por transferência eletrônica. Não pode cheque, não pode doação em dinheiro, ainda que identificada. E para agravar um pouquinho mais a situação, porque essa eleição, quando você pensa que uma coisa é ruim, parece que ela vai ficando pior nas regras, né? Pois é. Mas quando as pessoas estudam e assistem aqui a gente tirando dúvida, aí tira de letra e é só alegria. Claro. Então, como é que a regra tentou piorar? Doações sucessivas de um mesmo doador no mesmo dia passam a valer a regra da transferência eletrônica. Então vamos supor que você, o doador da sua campanha, no mesmo dia, foi lá e depositou R$ 500 para você, uma receita identificada com o CPF dele. Depois ele dá um cheque nesse mesmo dia para você de mais R$ 500. E depois ele vai e faz ali um depósito de novo para você de mais 500. A partir do momento que foi o mesmo doador, no mesmo dia, doações sucessivas, a regra é clara: transferência eletrônica. Não pode cheque, não pode depósito identificado. E esse recurso, pessoal, não poderá ser utilizado. Então, o rigor na análise do extrato bancário, você tem que olhar o extrato bancário 10 vezes por dia, porque na hora que entrou isso, você não vai utilizar. Você vai fazer a devolução desse valor. Aquele doador que estava ali bem intencionado de ajudar na sua campanha, vai devolver esse valor e a partir daí ele vai fazer o ingresso da forma correta. Transferência eletrônica. Luana Alves, beijão para você, turma do Tocantins, show de bolas, palmas. Pois é. Zé, e aí, como é que está nosso horário? E aí, estouramos? Eu quero retificar aqui um erro meu. Ah, é, Zé? Então vamos lá. A gente que é humano não erra. Então vamos lá. Eu vamos também retificar. E não é uma vez só, não. Vamos lá. Sabia disso? Então vamos lá. Pois é. Bora mas retificar. eu errei quando eu falei o site para você fazer a inscrição do curso com a professora Rita neste sábado lá na Assembleia. Curso esse organizado pelo Partido da República. Falei o site errado. Anote aí o site correto. O Gustavo, que me alertou, mandou uma mensagem aqui: Zé, você falou o site errado. Obrigado, Gustavo, por estar atento e nos dando a informação correta. www.pr22sp.org.br. Repetindo, www.pr22sp.org.br. Esse é o site correto. Você que está nos prestigiando, entre nesse site, faça a sua inscrição
que vai ser neste sábado, o dia todo, das 8 da manhã até as 19, com a professora Rita, na Câmara Municipal de São Paulo. É grátis e é bom. Ok? Cristiane Lopes, se estiver em São Paulo, vizinha ali da Câmara, está esperando você lá, minha aluna dedicada, querida. Beijos, né, Zé? Pois pra é, todo mundo, beijo né? para todo mundo, mas vamos Estouramos fazer. nosso horário, Zé? 9h30. 9h30. Tem muitas perguntas ainda, como falamos no começo, nós vamos responder. Vamos responder a todos. Mas queria, assim, que você, professora Rita, fizesse algumas considerações finais sobre um contexto geral da questão da prestação de contas desse ano, sobre aquilo que perguntaram, sobre aquilo que não perguntaram. 5 minutinhos para as considerações finais. Bom, eu sempre falo, né, toda vez que a gente se reúne, ou que a gente fala sobre esse tema, eu sempre falo para vocês o seguinte: essas eleições serão divisores de águas mesmo, né? Então, aqueles profissionais preparados, aqueles que não descuidaram do texto, não descuidaram da leitura, aqueles que se prepararam, foram a fundo, tiraram suas dúvidas, esses farão um belo trabalho. Essas eleições, pessoal, elas serão marcadas por limites de todas as formas. Limites para receita, para despesa, muita fiscalização, a sociedade o tempo todo acompanhando os caixas das campanhas, aberto na internet, o Ministério Público atuante de forma como nunca, a própria sociedade, nós temos aí o sistema Pardal, Zé. Sabe o que é o sistema Pardal? Sistema Pardal? O sistema Pardal dizem que veio para ficar solto na plantação do Laranjal. Pois é. Sabe? Depois você me conta essa história direitinho. O Pardal é um aplicativo, Zé, que qualquer eleitor que achar qualquer coisa irregular, ele vai poder fotografar e enviar online imediatamente para a Justiça Eleitoral. Então, todo mundo vai ter que estar atento, se preparar, e eu tenho certeza que vocês farão um belíssimo trabalho. Procurem desenvolver o trabalho com correção, com ética, na cidade de vocês. Gerem trabalho, melhorem as condições de vida daquelas pessoas que atuam com vocês, com as suas equipes, sejam corretos, tentem inibir um pouquinho as irregularidades dos candidatos que estão aí morrendo de vontade de aprontar um pouquinho nas eleições, né? E você, Zé, o que você fala sobre a propaganda? Quais são as suas considerações? Verdade. Primeiro que esta eleição vai ser uma eleição atípica por 2 grandes motivos. O primeiro deles é favorável ao candidato, que a Justiça Eleitoral, de uma maneira explícita, institucionalizou a pré-campanha. Mas, no período de campanha, por outro lado, complicou mais ainda. A cada eleição que passa, vai se alterando as leis. Eu me lembro ainda, quando eu morava lá em Minas Gerais, eu tinha uns 8 anos de idade, 7 anos de idade, eu gostava que chegava no dia da eleição para ir com meu pai votar. Sabe por quê? Não é do seu tempo, nem do Pedro, nem de todo mundo que está aqui. Mas quem é sexagenário igual eu, pode talvez lembrar disso. Os candidatos podiam montar barraquinhas para dar lanche para os eleitores. Então, veja só, isso faz pouco tempo. Era singelo, né? 50 anos atrás, o candidato, no dia da eleição, podia montar barraquinhas para dar lanche para os seus eleitores. 50 anos atrás. Olha quanta coisa mudou. Aí veio mais um período, o candidato não pode dar brinde. Porque o brinde levou muita gente à falência. E era tão legal. Essa lei do brinde veio um mês antes do início da campanha. Muitas empresas foram à falência. O Cabral mesmo, que é o nosso amigo de Mogi que fez a pergunta, tem uma bela empresa de brinde e sofreu com isso também. Então mudou, não pode mais brinde. Agora nessa eleição não pode mais cavalete, não pode mais pintar muro, não pode faixas, não pode placas. Pode o quê? Daqui uns dias a Justiça Eleitoral, Rita, vai acabar com tudo. E daí como é que o eleitor vai votar? Ele vai chegar na cabine, vai ter uma relação lá com o nome de todos os candidatos, ele vai escolher ali, pelo jeito que anda. Mas olha, então esse ano é a eleição de adesivo, de impresso e de carro de som. Então use bem isso aí. Agora, se diminuiu de um lado, tem que aumentar de outro. Melhore a sua equipe de cabo eleitoral. Faça uma campanha, principalmente o candidato a vereador. A melhor campanha é aquela de porta a porta, casa a casa, olho no olho.
Agora, a campanha de prefeito, como não dá para ele visitar todo mundo, então ele faz uma campanha mais publicitária, com as placas, com os panfletos. Isso. Mas propaganda não ganha voto. Para o prefeito, como o próprio eleitor tem um sentimento assim, o prefeito não veio pedir meu voto, porque tem muita gente, ele é muito ocupado. Mas o candidato a vereador, todo eleitor conhece no mínimo 10 ou 20 candidatos. E daí ele vai votar nos detalhes, aquele que foi pedir o voto para ele. Então, candidato a vereador, peço o voto, pega a mão, sou candidato, quero contar com o seu voto. Esse é o melhor, olho no olho. Então, vamos para essa eleição pensando nisso. Eleição de papel, eleição de adesivo, eleição de carro de som, eleição de 3S, sola de sapato e saliva. Ok? Beleza? Agora, estamos chegando ao final. Será que esse é o último? Ou será que você que está aí gostaria de ter bis desse Tira Dúvida? Opa! Vamos fazer um teste? Vamos. Se você quer bis, se você quer uma nova data para o novo Tira Dúvida, mande agora o seu zap. Eu quero bis, eu quero mais um. Se chegar no mínimo 10 pedidos nesses próximos 2 minutos, aí a gente faz uma nova data. A gente todo mundo. Tá combinado. Tá combinado? Então tá aí. Olha lá, o Gil já está contando o tempo, 2 minutos. Para fazer, olha só, para fazer com que eles façam um bom trabalho, para que eles acertem, para que eles façam com que essa campanha seja a campanha do sucesso e do recorde das contas aprovadas, a gente volta, né, Zé? Se eles quiserem, a gente volta. Vamos ver aqui, vamos ver se chegou aqui. Eu estou acionando aqui. Nossa, quero ver. Ixi, estourou. Já deu mais de 20 aqui. Mais um. Olha só, mais um bis e tudo que é lugar, olha aqui. A equipe toda está aqui com a mão na cabeça. Quero mais um, quero ver, sim, de todos os lados. Olha a carinha deles, Zé. E aqui, gente digitando Zé. Vamos estar aqui de volta. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar aqui, vamos pensar numa data para o final de agosto, daqui uns 15 dias, vamos combinar e a gente vai comunicar a todos, mas vocês podem ficar atentos também a essa nova data no site www.prestacão, prestação, né, sem cedilha, prestacãodecontas.com. Valeu? E também no site professorarita.com.br. A gente também vai divulgar lá o nosso próximo Tira Dúvidas. Não esqueçam do canal do YouTube, minha equipe sempre me cobra, Professora Rita Gonçalves. E até sábado. Eu não tenho canal do YouTube ainda, mas eu tenho lá. Se jogar meu nome lá, José Renato da Silva, vão aparecer lá 2 situações. A palestra sobre propaganda eleitoral que nós fizemos transmitido e também vai aparecer a entrevista que a Érica Lemos fez com a gente, uma entrevista também sobre propaganda eleitoral, vão aparecer no YouTube. Você, agora estou com uma dúvida. Isso tudo que aconteceu hoje aqui, as pessoas não vão poder acessar isso depois do YouTube? Vamos perguntar para o Gil, vamos perguntar para a Érica. Gustavo, Pedro, a equipe toda que está aqui com a gente? Podemos colocar no YouTube? Vai dar direitinho? Opa! Beleza. Então você se você quiser rever, mostrar para o amigo que não pode ver a gente. Bom, então é o seguinte, nós queremos mais uma vez agradecer a equipe que nos colaborou conosco, para que a gente pudesse estar realizando esse Tira Dúvidas, agradecer ao Dr. Tadeu Ferreira, agradecer aos companheiros da Abrace, né, Rita? Abrace, agradecer a todos os seus alunos, mas eu quero deixar você falar do agradecimento dos alunos. Eu vou me despedir agradecendo a você que está aí nos prestigiando. Muito obrigado pela paciência. Espero que a nossa contribuição possa ter sido útil para vocês. Temos aqui muitas perguntas que não foram respondidas, mas que serão. E fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. Bom trabalho nessas eleições e que vocês façam os seus candidatos vitoriosos. Até a próxima, então. Boa noite. Bom, claro que toda vez que você fale dos seus alunos, o sorrisão já abre, né? Beijo imenso para vocês. Vocês sabem que a titia ama vocês. Beijo enorme. Que
que vocês realmente continuem dedicados, estudiosos como estão. É assim que se chega ao sucesso. Não adianta achar que vai pegar atalho, vai pegar um caminho ali, o outro, pegar uma matériazinha de internet, estudar e fazer. Mergulhe em fundo, como a gente sempre fala. Não adianta ficar lendo atalhos e resumos. Vão no cerne da questão. Beijos do Geraldo lá do Amazonas até a Karina no Rio Grande do Sul, turma toda, beijão enorme. Quem estiver em São Paulo e região, reitero o convite para estar com a gente lá na Câmara Municipal. Vai ser um evento maravilhoso. Vou me despedir com degustação, né? Sim. Porque será o último presencial, então eu vou degustar, vou aproveitar cada minuto, trazer todas as informações novas, as novidades de entendimento que a gente tem ouvido aí nos bastidores, em tudo. Tudo que eu souber, eu vou lá contar para vocês. E vamos pincelar o SPCE a pedido do Zé. Vamos dar uma passada geral também nas telas do SPCE lá na Câmara. Correto. Então, este sábado. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Um beijão enorme, reiterando os parabéns aos advogados pelo dia de hoje. Um beijão para os contadores, representantes políticos, partidários. E até a próxima. Então, vamos dar uma boa noite, Ju? Beijão. Boa noite para você que esteve com a gente. Obrigado. Beijo. Tchau. Feliz Dia dos Dia Pais. dos Beijo, Pais. pai. Beijo para todos Acabou? os pais também. Pronto.